de Yohanan, traduzido do hebraico Yohanan, João, cujo nome Deus é gracioso. Nós vamos ler o capítulo 16, capítulo 15 e o versículo 16. Eu coloquei aqui em relevo uma das classes que nós falamos da escada do sucesso: ganhar, consolidar, discipular e enviar. E a palavra consolidar, ela vai ser muito útil como uma ferramenta que Deus tem nos dado para falar nesta noite sobre permanecer. Eu estava dizendo numa introdução aqui, antes do pessoal chegar, que permanecer, todos nós temos uma tendência a permanecer, principalmente se as coisas estão dando certo. Permanecer num bom emprego, permanecer num bom relacionamento, permanecer em uma boa cidade, permanecer, perseverar, insistir, continuar. Mas eu quero trazer aqui, talvez, uma dramática história, onde nós vamos falar hoje aqui de alguns personagens pela qual estão desistindo e parando no meio do caminho. E por isso Deus me deu uma palavra sobre permanecer. Quantas pessoas estão desanimadas? Quantas pessoas estão parando um esfriamento espiritual? Nós tivemos um lockdown após a pandemia. Nós tivemos muitas pessoas com fechamento de fronteiras, fechamento de igreja e fechamento de portas espirituais, onde as pessoas, muitos deles desistiram de um propósito. Eu fico olhando no âmbito da igreja, os novos convertidos, eles têm dificuldade de permanecer, porque ainda traz com eles algumas culturas, algumas coisas que nós chamamos, as coisas que acompanhavam ele lá no mundo, lá fora. E aqui eu quero dizer para os irmãos, o nosso estilo de vida, um próximo nível é necessário para que você possa permanecer na presença do Senhor. Tem pessoas que confessam a Jesus como seu Salvador. Há um processo que nós chamamos onde as pessoas aceitam Jesus, mas não são libertos. Perceba que eu estou falando de uma coisa muito importante, que lá estava no livro de Êxodo, capítulo 2, mostrando um povo que era líderes, profetas, Miriam, Moisés, Arão, Jacobede e outros servos de Deus, porém escravos. E dentro de uma conotação espiritual, eu quero dizer que o diabo tem tentado escravizar muitos crentes. Tentado, Faraó, que representa o diabo, tem tentado tirar essa identidade de muitos crentes. Pessoas que saíram do Egito e que agora vieram a confessar Jesus, o Egito mundo, e agora eles têm dificuldade de permanecer. Por isso nós queremos levantar aqui uma rede de consolidação. E a palavra-chave nesta noite chama-se permanecer. Alguém pode me ajudar a dizer permanecer? Olha para 2 ou 3, diga: fique firme. Meu Deus do céu, parece que você está dizendo para ele: você não tem jeito para você. Diga para ele: fica firme. Pode vir a luta que for, você precisa estar firme. Mas atrás disso existe uma estratégia pela qual nós vamos falar nesta noite. Por gentileza, com muita simpatia, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, ao versículo 16. Jesus vai dizer assim: não foi vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, eu vos escolhi, eu vos separei, para que vades e dê frutos, e o vosso fruto permaneça. Diga: permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, vou-lo receber, ou vou-lo conceder, ou que Ele o conceda. Feche sua Bíblia, olhe para cá, por favor. Eu vou deixar ainda o texto de Gênesis, capítulo 15, para eu falar do personagem Abraão permanecer. Capítulo 15 de Bereshit, no livro de Gênesis,
Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz que Deus anima Abraão, ele promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, veio a palavra do Senhor numa visão e disse: não temas, Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, de que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Diz mais Abraão: a mim não me deste, a mim não me concedeste descendente ou filhos, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será, ou que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então Deus conduziu Abraão até fora da tenda e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes. E lhes disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isto lhe foi imputado. E disse-lhe mais o Senhor: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos caldeus para lhe dar por herança esta terra. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Eu quero falar hoje, nesta noite, sobre Abraão, um personagem que quase desistiu de um propósito, quase saiu de um propósito. Na verdade, ele pegou seu GPS e mudou de rota, entrou para dentro de uma tenda e disse: não quero mais. Pegou a sua credencial e disse: desisto. Estava dizendo no mundo espiritual: não permaneço naquilo que Deus me chamou. Mas eu tenho uma retórica para falar a partir dessa introdução que eu vou falar a princípio. Quando eu falo de consolidar, eu estou falando de alguém que trouxe você para um culto, alguém que levou você para Jesus, e essa pessoa acompanhou você, essa pessoa discipulou você, até que você ficasse firme, e é por isso que você está aqui, porque você permaneceu na presença de Deus. Me ajuda aí, crente, por favor. E o propósito desta conferência que vamos pregar no próximo domingo, vou estar trazendo um pastor de São Paulo, um grande amigo, que ele vai estar ministrando. Mas a proposta desta permanecer dessa conferência, é uma proposta do próprio Deus, diante de um chamado, diante de um propósito. Aí Jesus, ele vai dizer para os seus discípulos que eles precisavam ficar firmes e que eles precisavam olhar os seus frutos. E ele diz: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Antes de eu continuar, eu queria falar aqui uma curiosidade da liderança judaica. Eu não gosto de falar, porque as pessoas muitas das vezes acham que a gente está falando com soberba, mas é com muita humildade, irmãos. Acompanhando um pouco da liderança judaica, eu encontrei um relato tão importante. Todas as vezes que um discípulo procurava um seu líder, a Bíblia vai dizer que foi assim com muitos líderes na época de Jesus. Os discípulos, eles iam em direção dos seus mestres e diziam: nós vamos servi-lo, nós queremos segui-lo, nós queremos estar com você, nosso líder. E na história vai dizer que agora Jesus, ele vai quebrar os paradigmas. O que é paradigma? Contrário ao senso comum. Jesus vai quebrar um protocolo. E agora o que acontece? Yeshua, ele vai aparecer, meu amigo pastor Sebastião, ele vai aparecer no mar da Galileia, onde estavam os trabalhadores, Pedro, Tiago, João e outros.
E a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegando até eles e entra num barco que era de Simão Pedro, um barco de um homem fracassado, um homem que estava ali naquele dia pela manhã lavando as redes. E depois que Jesus faz aquele milagre que todo mundo conhece, e então Yeshua vai dizer para ele: segue-me. Come on. Jesus vai dizer para Pedro no capítulo de Lucas 5, no versículo 10: Pedro, a partir de hoje você será pescador de homem, segue-me, segue-me. O que eu quero te dizer nesta noite, eu não sei onde você estava quando Deus te chamou, mas uma coisa é certa: não foi você que escolheu ele. Olha o que ele diz: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Aqui eu acho interessante, porque muitas das vezes nós falamos: Deus, obrigado porque eu escolhi o Deus certo, obrigado porque eu não fui para tal lugar. Eu vou te dizer uma coisa: na plenitude dos tempos, Deus saberia quem era você, e Ele escolheu você, e é preciso que você perceba isso. Olha para o teu irmão e diga: Deus te escolheu, ponto final. Não adianta que o diabo se levante, não adianta o diabo falar que você não tem chamado, não adianta as pessoas te menosprezar. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem você é, e Ele sabe de onde Ele te tirou. Oh, bendito seja o Deus que me fez entender esta mensagem. Eu não sei onde você estava, quem sabe numa mesa de bar, numa jogatina, quem sabe vivendo uma vida promíscua, de trama, de mentira, de engano, e o Eterno foi lá através do Espírito Santo e disse: come on, segue-me, vem, vem, vem. E você está aqui porque Ele te escolheu. Que privilégio meu a dizer, eu falo: olha, eu faço parte da terceira geração de pastores. Eu sou pastor, meus pais eram pastores. E Deus um dia me falou: você não é porque o seu pai era, você é porque eu te escolhi. E o texto de Jesus é interessante, porque ele vai liberar esta palavra. Diferente da escola rabínica daquela época judaica, Jesus ele vai quebrar o protocolo e vai até eles, e vai até um moço que estava debaixo de uma figueira chamada Natanael, e disse: segue-me, come on. Jesus vai até Levi, que estava na coleteria de Jerusalém, cobrando impostos, agora com uma nacionalidade judaica, com uma nacionalidade romana, cobrando impostos. Jesus olha para ele na coleteria e disse para ele: Levi, come on, segue-me. Levi, a partir de hoje você será Mateus. Alguém pegou isso, por gentileza? Nós vamos falar aqui a primeira máxima, onde eu quero falar sobre consolidar, onde eu quero falar sobre permanecer. É tão importante essa dica que eu vou dar aqui agora. Muitas das vezes nós não entendemos, porque muitas das vezes passamos tanta luta e precisamos permanecer. Você e eu, nós somos um grupo seleto, irmão. Eu vou repetir, porque alguém não entendeu. Olha para alguém que está ao teu lado e diga: você é especial para Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita. Eu vou provar isto para você. Estudando um pouco da biografia do próprio Cristo, eu percebi que Machia, o próprio ungido de Deus, ele estabeleceu 3 níveis de relacionamento. Quantos níveis eu falei? 3 níveis de relacionamento. Só a moça lá atrás que entendeu. Repita comigo: 3 níveis de relacionamento. Irmão, a pedagogia diz que quando você repete 2 ou 3 vezes, a sua RAM, que não é aquele anfíbio, é registro automático de memória, começa a memorizar. Então diga: 3 níveis de relacionamento. Jesus, ele tinha 3 níveis de relacionamento. O primeiro era multidão. O segundo, seguidores. O terceiro era discípulo, ou talmidim. O primeiro nível de relacionamento de Jesus com alguém, ou espiritual, o primeiro nível de relacionamento que Jesus tinha, ministerial, era
com uma multidão. Eu vou dizer no livro de João capítulo 6, no versículo 11 a seguir, a multidão, Jesus dava pão. Diga comigo, Jesus dava pão para a multidão. Diga, a multidão, Jesus dava pão. Sim, e os seguidores, no mesmo livro de João, vai dizer que os seguidores estavam atrás de Jesus. E agora, Jesus um dia falou: se eu não fizer sinais, vocês não acreditam. Eu quero te perguntar, que nível de relacionamento que você está com Deus? Porque a multidão é anonimato. Seguidores, irmãos, nós temos um culto de quarta-feira. Aqui começamos uma igreja, mas os cultos lá na outra igreja inflamava muita gente, porque as pessoas estavam atrás de sinais, cura, milagres, revelações. Porque o segundo nível de relacionamento que Jesus tinha no mundo espiritual era de pessoas seguidores. E seguidores, ele fazia sinais. Teve um dia que Jesus falou: hoje basta, não vou fazer sinais. O sinal que eu vou fazer para vocês é o sinal de Jonas. Jesus prosseguiu e falou assim: olha, eu vou fazer aqui para vocês um sinal. Jesus disse: vocês querem comer pão, seguidores? Eu sou o pão da vida. Aquilo chocou aqueles homens, e eles ficaram tão revoltados e começaram a sair. 1, 2, 3, a multidão saiu. Jesus olhou numa plataforma onde ele pregava, ele vai achar 12 lá embaixo. E o último nível, o terceiro nível de relacionamento de Jesus para o mundo espiritual é quando o terceiro nível é discípulos. Olha para 2 ou 3 e diga: o terceiro nível é ser discípulo. Porque, querido, escute-me aqui, multidão, Jesus dava pão. Seguidores, ele fazia sinais, mas discípulos, ele olha para os discípulos, ele vê os 12 e pergunta: vocês também não vão querer me abandonar? Pedrão levanta a mão e falou: Senhor, para a multidão o Senhor dá pão, seguidores o Senhor faz sinais, mas eu quero dizer uma coisa: para onde iremos nós? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh bendito Deus, porque tem muita gente atrás de sinais, tem muita gente querendo, mas eu louvo a Deus porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem para você vida eterna. Lá placarabachandarabacai. Olha para o teu irmão e diga: eu te encontro na eternidade, porque Deus me escolheu. Eu quero agora entrar para uma parte onde eu vou falar sobre as pessoas. A segunda máxima: o maior desafio é permanecer. E a forma que as pessoas têm de permanecer, eu e a pastora, nós recebemos um casal na minha casa. Se eles estiverem ouvindo, é com a permissão deles, e nós consolidamos aquele casal. E eu perguntei para ele: como você descobriu a igreja? E ele disse: pela internet. Eu achei bonito o templo e vim. Agora nós vamos ficar aqui. Eles não vieram hoje porque fizeram uma viagem. E aí eu imediatamente, o que eu fiz? Consolidar. Tem muitas pessoas que me criticaram esses dias, umas pessoas aí, irmãos, infelizmente eles são ingratos. Porque o pastor usa uma forma de consolidar. Eu não sei, esse negócio de agradar muitas pessoas, eu não sei. Irmão, Jesus preparava. Uma das marcas de Yeshua era quando ele servia. Teve um dia que Jesus chama atenção, e vou mostrar para eles como é que eu quero que eles aprendam. Jesus tira a sua toalha, Jesus pega uma bacia com água, lava os pés dos discípulos, e aquilo contristou eles, e eles disseram: Senhor, tu não deve fazer isto, nós que temos que lavar os seus pés. E Jesus imediatamente falou: isso é um princípio de honra, porque quando vocês têm que aprender que quando eu sirvo, vocês também têm que aprender a ser servo. E aqui eu deixo uma palavra para alguém que possa interessar. Tem pessoas, irmãos, que não entendem quando um pastor quer honrar o princípio de honra, e começam a questionar: para que isso tudo? Tem alguma coisa, o pastor vai me pedir dinheiro. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: eu aprendi com Jesus e não abro mão deste princípio, servir as pessoas. E uma das coisas que é uma chave para consolidar é quando você chega aqui, a diaconisa pergunta: você quer uma água? Você está bem nesse lugar? Você quer sentar em algum lugar? Quer mais à frente? Você está ouvindo bem o som? Isto faz parte
da recepção da igreja. Isso faz parte quando nós recepcionamos a igreja. Isto é servir. Mas nós encontramos hoje uma grande dificuldade para que nós possamos servir as pessoas. A máxima que eu quero falar sobre consolidar, tornar firme, permanecer. O maior desafio de uma liderança pastoral. Permita-me, porque o culto de hoje é diferente. Eu falo muito sobre chamado, vocação, sobre a visão da igreja, sobre a escada do sucesso. E eu quero falar sobre permanecer. Um dos maiores desafios de uma liderança pastoral é manter os novos convertidos que chegam com culturas diferentes, com estilo de vida, com práticas mundanas, e até nós moldarmos as pessoas. Tem pessoas que entraram aqui fumando, tem pessoas que entraram aqui, irmãos, vivendo um tempo de jogatina. Tem pessoas que entraram aqui, que muitos deles estavam amaziados. Me desculpe, mas a Bíblia vai dizer que conhecereis a verdade vos libertará. E tem um propósito de Deus eu falando isto, porque quando uma pessoa vem para cá todo quebrado, quantas pessoas entraram aqui em frangalhos, e através da consolidação, hoje são pastores, profetas, ministros de Deus, e quem pode, celebre o nome de Jesus por isso. Diga permanecer. Então, quando nós falamos sobre pessoas que vieram para a igreja, para eles passarem por um processo que nós chamamos permanecer. Há uma estatística, irmãos, eu preciso falar isto para envolver toda a igreja para o crescimento. Eu não estou falando para pessoas que são novatos, não estou. Eu não estou falando para pessoas aqui marinheiros de primeira viagem, a maioria aqui, ou seja, todos são crentes. E eu entendi uma coisa: Deus tem um propósito para a tua vida. Escolhido não tem escolha, não dá para você fugir mais do propósito de Deus. Eu quero te informar aqui uma estatística que nós estudamos lá em 2009, 2010. Estudamos estatística de liderança. Eu descobri que 90% dos membros de uma igreja não querem se envolver com o chamado, não querem se envolver com as coisas da igreja. Eu escrevi, eu vou ler. 90%, há uma estatística até negativa, 90% dos membros de uma igreja hoje não querem se envolver com tarefas, se ocupar com cargos na igreja. Irmã, você vai tomar conta de criança para mim, você vai ser discipulador da criança. Aí eu não sei mexer com criança, eu te ensino. Aí ela disse para mim: mas eu odeio criança. E eu fiquei olhando para aquela menina, eu falei: você precisa de libertação, você precisa de ser de curada. Eu pus a mão na cabeça dela e falei: sai todos que estiverem aí, e o último que sair apaga a luz e fecha a porta. Porque é impossível alguém na igreja, irmão, não fazer nada, não saber fazer nada. Eu vou te dizer uma coisa: quem sabe você entrou aqui questionando o que eu vou fazer aqui na igreja, o que é que eu posso fazer para a obra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa: uma das coisas que Deus me deu para falar para a igreja, querido, o que determina o seu chamado, sabe o que é? É a sua disponibilidade. É quando você diz: eis-me aqui. O que determina o seu chamado é quando você faz igual a Isaías. Deus falou: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele se encontrava frágil, pecador, e disse: eu habito no meio de um povo impuro, meus lábios são impuros. Deus falou: ok, isso aí para mim não é o problema. Tocou um dos seus lábios e purificou. Imediatamente Deus repete: a quem eu enviarei? E ele disse: Senhor, envia-me a mim. O que determina o seu chamado, irmão, é quando você se torna disponível. Se você está disponível, Deus vai te usar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Estou indo para o final dessa introdução. Eu ia falar sobre a igreja, mobilizando a igreja para o crescimento. Deus me deu uma palavra para falar sobre a igreja embrionária, mas eu vou deixar para o próximo episódio. Eu já queria entrar no texto onde eu fiz a leitura do livro de Gênesis. Alguém pode dizer amém aí?
Alguém pode dizer graças a Deus aí? Mas é tão difícil para um pregador, quando você pensa que o cara morreu aí no banco. Olha para o teu irmão e diga, você está vivo. Então diga graças a Deus. O texto que eu li, agora eu começo a pregar. Aperta o cinto. Preste atenção.